Olá, senhores, vamos aí com uma questãozinha de gravitação, questão da FUVEST, que fala o seguinte, ó. Em julho de 1969, os astronautas Neil Armstrong e Buzz Aldrin fizeram o primeiro pouso tripulado na superfície da Lua, enquanto seu colega Michael Collins permaneceu a bordo do módulo do comando Columbia, em órbita lunar. Considerando que o Columbia estivesse em órbita perfeitamente circular, a uma altitude de 260 quilômetros acima da superfície da Lua. Então, olha lá, ó. Eu desenhei para vocês a Lua aqui, e ele está falando o seguinte, que o módulo lunar em relação à superfície da Lua estava a uma distância de 260 quilômetros, certo? O tempo decorrido em horas terrestres entre duas passagens do Columbia, exatamente acima do mesmo ponto da superfície lunar, seria de... Meninos, ela passa a primeira vez aqui nesse lugar, dá uma volta e passa pela segunda vez. Eu quero saber o tempo entre essas duas passagens. Esse tempo é aquele chamado período para nós. É o tempo para se completar uma volta ao redor do corpo. Então eu quero calcular o período dessa espaçonave. Bom, vamos lá. Nesse módulo lunar, só para a gente poder eu colocar em outra posição, para a gente poder não bagunçar aqui, esse módulo lunar, ele está sujeito a uma única força, tomando somente a Lua como referência, obviamente, né? Uma única força, que é a nossa força gravitacional, também conhecida por força-peso, tá? Mas é a força de atração gravitacional entre esse módulo lunar e a Lua, certo ou não? Bom, como ele é a única força e é uma força que aponta para o centro de um movimento circular, significa que essa força gravitacional nada mais é que a nossa força resultante centrípeta. Então nós vamos comparar as duas, ó. A gravitacional é a própria resultante centrípeta. Bom, como que a gente calcula a resultante centrípeta? É a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Lembrando que o raio é a distância do centro até a trajetória circular. Então perceba que o raio da órbita, eu vou chamar de R, seria o raio da Lua, que é a distância do centro da Lua até a superfície. Esse raio da Lua eu vou chamar de R, tá? Mais a altitude que o módulo lunar se encontra em relação à superfície. Então esse R seria a distância total do centro até o módulo lunar. Tudo isso é igual à força gravitacional. Lei universal da gravitação, a quarta lei de Newton, fala que a força de atração gravitacional pode ser calculada por Gzão, que é a constante gravitacional local, Emão, que seria a massa de um corpo, no caso a Lua, Vzeminho, a massa do módulo lunar, tudo isso dividido pela distância entre o módulo lunar e o centro da Lua, ao quadrado. Essa distância é o R, que fica R ao quadrado, certo? Bom, percebam que aqui dá para simplificar eminho de um lado e eminho do outro. Também dá para simplificar um errão de um lado com um errão do outro. Ainda sobra um errão azul. E aí eu vou ficar com a velocidade ao quadrado e Gzão é sobre R. Bom, se vocês lembrarem do movimento circular, uma forma que a gente tem de calcular a velocidade linear ou tangencial era ΔS sobre ΔT, que, pensando para uma volta, o ΔS seria o 2πr, o comprimento da circunferência, e o tempo de uma volta é o período. E como a gente sabe que o período é o inverso da frequência, eu posso colocar a frequência em cima multiplicando. O que me interessa agora não é nem a última expressão, mas é essa expressão aqui, ó. Eu quero período, na verdade, o que a gente está perguntando é o período para nós. Então eu vou jogar essa relação aqui dentro da velocidade. Olha que bacana. Nós vamos ficar, então, vou abrir um parênteses aqui, ó, que é a nossa velocidade ao quadrado, certo? O que é a velocidade para nós? É 2 vezes π vezes r, tudo isso dividido pelo período, que é o que nós queremos, que é igual ao Gzão Emão sobre R. Então agora o quadrado aqui, meninos, vocês vão fazer a distributivo, ó, nós vamos elevar todos ao quadrado. Então essa relação vai ficar 2 ao quadrado é 4, vezes π ao quadrado,
vezes o raio ao quadrado, que fica r quadrado, tudo isso dividido pelo período ao quadrado, é igual gzão, emão, vezes r. Multiplicando em cruz, nós vamos ficar, portanto, que o período ao quadrado vezes gzão, emão, é igual a 4 π quadrado, o r vezes r quadrado, vai ficar um r ao cubo para nós. E aí a gente chega numa equação que, se vocês lembrarem, vocês até podem aplicar direto, tá? Mas não vale a pena guardar, ó. Se aplica aí uma gravitacional, equilibrando com a resultante centrípeta, que você consegue chegar nessa equação. A formulinha do período é 4π quadrado r ao cubo, dividido pelo gzão vezes emão, tirando raiz quadrada de tudo isso, né? Aquele quadrado do período passa como raiz quadrada. Bom, meninos, eu não vou isolar ainda o t, eu vou colocar os valores. Olha só, vai ficar 4. O π, ele aproximou para 3. E aí 3 ao quadrado vai dar 9. O raio ao cubo, cuidado. O raio de órbita é o R, que vale 1.760 quilômetros. Mais 260 quilômetros da superfície, né, da distância em relação à superfície. Esse raio daria no total, somando os dois, 2.000 quilômetros. E olha que bacana. A constante universal está dando um valor diferente para nós, porque ele está mudando a unidade de medida. Olha a unidade de medida que ele está trabalhando aqui. Percebo que está usando medida, distância em quilômetro, a massa em quilograma, obviamente, mas o tempo em horas. Então, senhores, como eu vou colocar a constante gravitacional aqui com essas unidades, eu vou ter que trabalhar com a massa em quilograma, com o raio em quilômetro, não preciso passar para metros, e aí o período já sai direto em horas, pelas unidades que estão sendo fornecidas aqui da constante gravitacional. Então vamos lá. O raio é de 2.000 quilômetros. 2.000 é a mesma coisa que 2 vezes 10 a terceira, só que o raio está elevado ao cubo. Tudo isso dividido pela constante gravitacional, que é 9 vezes 10 a menos 13, e vezes a massa da Lua, que é 8 vezes 10 a 22. Esse 9 eu já posso cortar com esse 9, então vai sobrar 4. 2 ao cubo vai ficar 8, e 10 ao cubo é só multiplicar os expoentes, fica 3 vezes 3, que é 10 a nona. Tudo isso dividido por 8 embaixo, e 10 a menos 13 com 10 a 22, mantenho a base, soma os expoentes, menos 13 com mais 22 dá 10 a nona. Opa! 10 a nona corta 10 a nona, 8 corta 8, a gente chega que o período ao quadrado, graças a Deus, é igual a 4. E raiz quadrada de 4 no bom sentido, isso daqui vai dar para nós 2 horinhas. Então perceba que o período do módulo lunar ao redor da Lua era de 2 horas, que nos dá a alternativa B. Fechou, meninos? Grande abraço a todos. Se você curtiu, se inscreve no canal aí.